Fala, lucradores! Júnior Rafael mais uma vez aqui. E nesse vídeo vim falar sobre o fundo RECR11. Será que esse fundo é um bom investimento? Quanto esse fundo paga de rendimentos mensais? É uma boa hora para investir? Essas são uma das dúvidas mais comuns dos investidores em relação a esse fundo. Mas além de trazer todas essas informações, eu vou fazer uma análise completa sobre esse fundo imobiliário, trazendo tudo o que vocês precisam saber sobre esse fundo. Então, se você tem interesse, já deixa o like nesse vídeo, assim o YouTube entende que esse vídeo é bom e manda ele para mais pessoas. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve, eu garanto que não vai se arrepender. Então, sem enrolação, vamos direto para o conteúdo. Então, o fundo imobiliário, ele tem o nome de REC, Recebíveis Imobiliários, do Código de Negociação RECR11. O objetivo do fundo é o investimento e a gestão ativa de ativos de renda fixa de natureza imobiliária, principalmente nos certificados de recebíveis imobiliários, que são os CRIs. O administrador do fundo é a BRL Trust, o consultor ou o gestor é a REC Gestão de Recursos SA, também conhecida como Real Estate Capital. E a rentabilidade alvo desse fundo é o indicador IMAB mais 1% ao ano. No dia que eu estou gravando esse vídeo, a cota está sendo negociada a R$ 103,96 e como vocês podem ver, desde o IPO do fundo na bolsa, lá no final de 2017, quando a cota custava em torno de R$100, ela teve uma grande oscilação e no ano passado, durante a pandemia, ela teve essa grande queda, mas rapidamente ela já recuperou e chegou na sua cotação recorde e desde então, nos últimos meses, ela vem caindo a cotação. O primeiro ponto que eu avalio é a qualidade do gestor. Então a REC, que seria a Real Estate Capital, ela é uma gestora de recurso e consultora de investimento com foco de atuação no segmento imobiliário. A experiência deles, eles têm especialistas com mais de 40 anos de experiência no mercado financeiro, tem 52 FIIs estruturados, distribuídos e administrados, com mais de 17 bilhões de recursos levantados. A filosofia de investimento é em ativos com garantia real, buscando sempre a preservação do capital e realizar investimentos que contam com margem de segurança. E todos os investimentos efetuados com transparência para o investidor. Então, como vocês podem ver, aqui eu tenho o quadro das 10 maiores gestoras, levando em consideração o valor de mercado de todos os fundos imobiliários que elas fazem a gestão. Então, como vocês podem ver aqui, a Real Estate Capital ela não entra nessa lista, então ela não está entre as maiores gestoras do mercado. Inclusive, o fundo RECR11 ele é o maior fundo da gestora, ele está com valor de mercado em torno de R$1,5 bilhão e ele é o principal ativo da gestora e eles não têm nenhum outro fundo de valor de mercado acima de 1 bilhão. Então, por isso eles não entraram na lista entre os 10 maiores, mas pela experiência que eles têm, é uma gestora qualificada. Então, vai depender da metodologia de investimento do investidor e se ele não vê nenhum problema em investir numa gestora menor, pode investir tranquilamente, sabendo do risco que está correndo. Só é bom lembrar que aqui também vocês podem ver essas 10 maiores gestoras, todas elas têm outros fundos imobiliários de valor de mercado grande, por isso que elas têm um valor de mercado maior. E como a REC só tem o RECR11 com um valor de mercado alto, por isso ela não consegue entrar nessa lista. Então isso também tem bastante peso, levando em consideração aqui, por exemplo, a Rio Bravo, que tem 21 fundos imobiliários. Isso dá uma grande diferença se for comparar o tamanho dos fundos imobiliários de cada uma das gestoras. O segundo ponto que eu avalio é o segmento do fundo. Então, o fundo ele é de títulos e valores mobiliários de gestão ativa. Ele é um fundo imobiliário do tipo papel. Os seus investimentos são destinados principalmente aos ativos de títulos e valores mobiliários. Eles investem de forma predominante em títulos de dívida imobiliária e outros valores imobiliários. E o mais comum deles é os certificados de recebíveis imobiliários, que são os CRIs. Então, é um fundo que trabalha num segmento mais volátil. Ele é um pouco mais arriscado em comparação com fundos de tijolo. Então o investidor tem que estar ciente disso e não alocar todo o capital nesse tipo de investimento. O terceiro ponto que avalia é as taxas de administração e gestão. Então o fundo ele cobra uma taxa de administração de 0,2% ao ano e a taxa de consultoria de 1% ao ano sobre o patrimônio líquido. Essa consultoria aqui é basicamente a gestão, então é o valor que a REC está cobrando para fazer essa consultoria do fundo imobiliário.
eles não têm taxa de performance, então isso aqui na verdade dá um total de 1,2% ao ano de taxas cobradas. E como eu já disse em todos os outros vídeos, eu acho uma taxa muito elevada. Eu não considero justo um fundo ter uma taxas superiores a 1% ao ano. Eu acho que todos deveriam cobrar abaixo de 1%. Então, os fundos que cobram acima de 1%, para mim, já não passam nesse conceito de taxa. Isso acaba corroendo a rentabilidade do investidor que está colocando o seu dinheiro e confiando pro gestor do fundo. O quarto ponto que eu avalio é a liquidez do fundo. Como vocês podem ver, a liquidez do fundo é muito boa. A liquidez média diária do fundo é de mais de 10 milhões de reais. Só no mês de maio foram mais de 80 mil negociações que giraram um volume de mais de 114 milhões de reais. Então é um fundo com uma liquidez muito boa e o cotista pode ficar tranquilo que ele consegue comprar e vender com facilidade as cotas desse fundo. Além disso, o fundo tem uma base de cotistas de mais de 72 mil cotistas e isso faz dele um dos fundos com o maior número de cotistas entre todos os fundos imobiliários da bolsa. Então já é um fundo que ficou bem conhecido no mercado e que é bastante negociado pelos investidores. Além disso, ele tem uma participação de quase 2% no IFIX. Então já é um fundo bem relevante no mercado de fundos imobiliários. O quinto ponto que eu avalio é a diversificação. Então, esse tipo de fundo imobiliário ele investe em CRIs. E esses CRIs eles são negociados com securitizadoras. E aqui o primeiro gráfico ele mostra a diversificação dos CRIs que o fundo trabalha com as securitizadoras. Então, 26% dos CRIs que o fundo imobiliário investe vem da True Securitizadora, 25% da ISEC, 19% da RB Securitizadora, 17% da Habitasec, 4% da Planeta Sec, 3% da Província, 2% da Brazilian Securities, 2% da Cirela Securities, 1% da Fortesec e 1% da REIT. Então é uma diversificação bem interessante e isso aqui também diminui os riscos do fundo ter um problema, porque se ele tivesse investido em uma única securitizadora e aquela securitizadora tivesse algum problema, o fundo ia estar correndo grandes riscos e podia ter grandes perdas. Então o fato de ter esse investimento diversificado em mais securitizadoras, isso diminui o risco do fundo. E aqui também tem a diversificação do segmento do devedor. Então, como vocês podem ver, 32% está no segmento de incorporação, 27% de loteamento, 13% pessoa física, 13% investimento imobiliário, 8% no varejo, 5% logística, 1% em multipropriedade e 1% instituição financeira. Então aqui novamente já tem uma boa diversificação desse investimento e isso aqui diminui o risco de prejuízo ou até de perder tudo que o fundo tiver investido. Então isso aqui também é muito importante o investidor ter uma atenção e dar uma olhada nisso. E aqui embaixo também mostra uma diversificação do risco de crédito que esse fundo tem nos investimentos dele. Então 42% está pulverizado, isso significa que ele tem lastro em uma carteira de crédito imobiliário ou em fundos multipropriedade. Isso quer dizer que ele tem uma garantia real no setor imobiliário. 58% está em corporativo, isso significa que essa parte do investimento está só em ativos de empresas sólidas que costumam ter garantias imobiliárias e lastro em recebíveis imobiliários. Então isso aqui também traz bastante segurança para o investidor e se acontecer de ter algum problema com algum desse CRI, o fundo tem como ir atrás para recuperar esse capital. Então isso aqui também é muito importante o investidor dar uma atenção e fazer uma boa análise. E essa diversificação quase que proporcional também é muito interessante para diversificar esse risco. O sexto ponto que eu avalio então é a distribuição geográfica. E como vocês podem ver aqui, no estado de São Paulo está mais de 20% dos CRIs que o fundo tem investido, em Minas Gerais entre 10% e 20%, na Bahia entre 5% e 10% e nos outros estados como na região sul, centro-oeste, no Espírito Santo e no Nordeste até 5% dos ativos do fundo imobiliário. Então isso aqui também mostra que o fundo não tem totalmente os investimentos em um só lugar e isso aqui também é bom para se acontecer algum problema específico em alguma região ou algum estado, o fundo está garantido porque ele tem investimentos para outros estados e para outras regiões. Então a distribuição geográfica também é importante para diminuir o risco de algum problema específico em algum local. E é bem comum ter a maioria dos investimentos imobiliários no estado de São
São Paulo, que é o principal estado brasileiro e que mais tem oportunidades de investimento imobiliário. O 7º ponto que eu avalio é o vencimento e as taxas dos contratos. Então, como vocês podem ver aqui, eu trouxe para vocês a distribuição por indexador. Então, 46% dos contratos está indexado ao IPCA, 33% ao CDI, 1% ao IGPDI, 3% ao IGPM, sem variação negativa, 10% ao IGPM, 6% pré-fixado e 0,4% ATR. E aqui embaixo, então, tá as taxas de juros média da aquisição de cada tipo de indexador. Então, como vocês podem ver aqui, o IGPM e o IGPDI, eles têm uma taxa de juros média de aquisição de 8,9% ao ano. Nos últimos 12 meses, esse indicador ele teve um acúmulo de 37,04% ao ano. O IPCA ele está com uma taxa média de 8,04% ao ano e ele teve nos últimos 12 meses uma acumulação de 6,82% ao ano. E o TR, então, ele tem uma taxa média de 11,64% ao ano, mas nos últimos 12 meses ele foi de zero. A pré-fixada, então, ela tem uma taxa de 8,10% ao ano, então ela não vai ter nenhum índice acumulado porque ela é pré-fixado já. E o CDI, uma taxa de 5,47% ao ano, então como a taxa Selic estava muito baixa nos últimos 12 meses, então ele teve uma taxa média acumulada de 2,18% ao ano. Então, novamente, é muito importante ter uma diversificação até em indexadores diferentes. Por exemplo, a inflação estiver baixa e o IGPM está mais alto, então os ativos eles são corrigidos pelo menos uma parte por uma taxa melhor. E assim, da mesma forma, se a inflação está alta, pelo menos uma parte dos ativos são corrigidos pela inflação e isso acaba compensando as perdas em outros indexadores. E da mesma forma com o CDI. Então é importante ter pelo menos esses 3 indicadores para segurar um pouco mais o patrimônio e dar uma garantia para o investidor e para o próprio fundo imobiliário que ele vai ter um reajuste bom em relação ao investimento dele. Então aqui estão todos os CRIs que o fundo tem investido. Como vocês podem ver aqui, ó, são 70 CRIs no total, então é bastante coisa. E a taxa de vencimento, eu não consegui em nenhum gráfico e nenhum outro local uma informação que me desse um gráfico pronto de porcentagens dos vencimentos. Mas como vocês podem ver aqui, os vencimentos mais próximos são para 2022, então pelo menos um ano ainda tem para esses CRIs vencer, mas são bem poucos, e alguns CRIs com vencimento para 2043. Então, como vocês podem ver aqui, tem bastante opção. Esses vencimentos em anos diferentes e indo desde o curto para o médio e para o longo prazo. Isso é muito importante para que o fundo não sofra de uma vez só com uma enxurrada de vencimentos e fique com muito dinheiro sem conseguir alocar de novo esse capital. Então, ter uma diversificação boa dos vencimentos também é muito importante. Então, assim que um CRI vence, o fundo recebe o dinheiro de volta e ele vai e pode alocar em um outro CRI novamente. E assim ele consegue fazendo sucessivamente. O 8º ponto que eu avalio é o Dividend Yield. Então, no dia que eu estou gravando esse vídeo, o fundo estava com um Dividend Yield de 13,11%. Isso quer dizer que nos últimos 12 meses ele pagou R$ 13,61 de dividendo, e esse valor em relação ao preço da cota de R$ 113,96, isso representa uma rentabilidade então de 13,11% ao ano. É claro que para o investidor nunca vai ter essa mesma porcentagem, porque se ele pagou, por exemplo, menos de R$ 100 por cota, ele vai ter uma rentabilidade ainda maior, porque o preço dele é menor. Ou se ele pagou, por exemplo, R$ 110 a cota, ele vai ter uma rentabilidade menor, porque ele pagou mais caro pela cota. Então, como dividend yield é justamente pegar o dividendo recebido nos últimos 12 meses e dividir pelo preço da cota, então, de acordo com o preço médio de cada investidor, essa rentabilidade vai variar. Mas já é interessante aqui para o investidor ter uma base, e 13,11% é um dividend yield muito alto. Então, como vocês podem ver aqui, o gráfico ele mostra todos os dividendos já pagos pelo fundo. Lá em 2017 ele começou pagando quase 60 centavos por cota, e a partir daí, como ele foi alocando o capital que ele conseguiu levantar no IPO, ele foi investindo melhor e a rentabilidade foi aumentando, chegando na rentabilidade de R$ 1,80 por cota lá em julho de 2018, e aí novamente ele caiu. Isso acontece bastante
bastante em fundos imobiliários de papel, foi oscilando bastante e nos últimos meses então ele está pagando então em torno de R$1,40 por cota. É muito importante que o investidor saiba que isso aqui pode não se manter no longo prazo e essa rentabilidade pode cair bastante. Lá no ano de 2018 teve alguns meses que o fundo teve uma rentabilidade bem mais alta e depois ele teve de novo uma queda. Então é bem comum para esse fundo ter uma oscilação maior, justamente por trabalhar com recebíveis imobiliários que são mais voláteis e também depende de como está alocado e como o fundo está recebendo as amortizações. Isso é muito importante para o fundo conseguir entregar rentabilidade para o cotista. Eu acredito que um fundo desse tipo, com essa diversificação, ele consegue entregar de 8 a 10% ao ano com mais tranquilidade. Acima disso é uma rentabilidade um pouco fora da curva e abaixo de 8%, então é uma rentabilidade baixa. É muito importante que o investidor saiba que mesmo o fundo já tenha entregado essas rentabilidades altas no ano de 2018 e agora, isso não garante que no futuro ele vai continuar pagando esses rendimentos. O investidor precisa ter ciência que rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. O nono ponto que avalia é o P sobre VP. E esse fundo está atualmente com um P sobre VP de 1,08. Então, como vocês podem ver, o valor patrimonial por cota é de R$ 95,78. E como eu falei, o preço da cota estava quase R$ 104. Então, os investidores estão pagando um prêmio por esse fundo imobiliário, mais precisamente 8% acima do que é o valor patrimonial do fundo. Como vocês podem ver, o valor patrimonial do fundo está um pouco abaixo de 1,4 bilhões de reais e o valor de mercado, levando em consideração o preço atual da cota, ele está em quase 1,5 bilhão de reais. E isso provavelmente tem muito a ver com o dividend yield alto e a rentabilidade que ele está entregando atualmente para os cotistas. Mas como eu disse, isso aqui pode não se manter por longo prazo, então pode acontecer do fundo ter uma desvalorização do preço da cota e isso faz parte e acontece bastante, principalmente com esses fundos imobiliários de papel. Então aqui embaixo tem o gráfico do valor patrimonial por cota do RECR11. Quando o fundo fez o IPO, ele começou custando R$100 a cota e teve bastante oscilação desde então e agora então ele está abaixo de R$100. Isso acaba sendo um ponto negativo. Desde que fez o IPO na bolsa até o momento ele teve uma desvalorização. Eu até entendo que esse tipo de fundo imobiliário ele tem uma variação patrimonial, pelo menos o fundo mantenha o seu valor patrimonial ou vá subindo aos poucos mesmo com essa oscilação no período. O fato dele ter desvalorizado o patrimônio, isso não é muito interessante e isso merece uma atenção. No meu caso, eu não invisto nesse fundo imobiliário, não vejo ele como uma boa oportunidade de investimento para minha metodologia de investimentos, mas isso aqui não significa que o fundo não é um bom investimento. Cada um tem que fazer sua análise e ver se vale a pena ou não investir. Esse vídeo aqui ele não representa uma recomendação de investimento, eu só trouxe informações importantes que o investidor precisa saber antes de pensar em investir ou não. O investidor pode usar esse material como estudo para ajudar na avaliação desse fundo imobiliário. Então, pessoal, eu peço de novo para vocês curtir esse vídeo. Isso é muito importante para o YouTube entender que esse vídeo é bom e mandar ele para mais pessoas. E se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve. Eu garanto que vocês não vão se arrepender. E como de costume, eu vou deixar na tela um vídeo e uma playlist que eu recomendo que vocês assistam. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau!